Aí depois que os engenhos de açúcar faliram, os donos se mandaram. E aí ficou os trabalhadores, coitado. O Parmitinho ficava assim, eles logo para sobreviver, porque não tinha outra maneira. Aí nós, do Projeto Mutirão, Mané Luiz, Roberto Pina e muitos outros companheiros, começamos a reunir e discutir uma proposta para se ter uma saída dessa situação. Aí que foi pensado no Projeto Mutirão. Quem trabalhava ganhava mixaria e passava fome. Essa era a grande realidade, né? Mas fui até que faliu isso aí, e aí todo mundo ficou naquela situação de miséria mesmo. Tinha dias que almoçava e tinha dias que não almoçava e nem jantava. Mas um grupo de trabalhador começou a pensar numa alternativa. Como sair desta miséria? A classe trabalhadora, né, de vários setores, independente que fosse só trabalhador rural. Não, o carpinteiro, o professor, todo estava no meio. A questão que fosse trabalhador, ia para o nosso barco. E aí nós partimos para a luta. O que fazer primeiro? Logo, tomar o sindicato, que nós precisamos de uma entidade para representar a categoria. E de lá em diante, a gente vai seguir para a luta. Aí, primeira eleição perdemos, porque não era trabalhador, era só a placa que era trabalhador rural, né? Mas quem era prefeito, era vereador, era isso aí. Foi uma luta muito grande porque nessa época era o pessoal, como diz, da direita que dominava, tomava conta. E não foi fácil para nós conseguir ganhar o sindicato. Foi uma luta muito grande, mas graças a Deus nós lutamos e conquistamos. Mas quando fui na segunda eleição ganhamos o sindicato, em 88. Né? Ganhamos o sindicato e começamos a organizar as bases. Conseguiu ganhar o sindicato rural, em frente da memória foi em 88. E daí para frente a gente, me lembro quando, antes de a gente ter o sindicato rural na nossa mão, acho que nessa época era uma miséria total, sabe? Fechou os engenhos. A gente não tinha nada que fazer e então, a gente tinha a vantagem que a gente tinha, no momento ainda tinham, sabe? Tinha camarão, tinha um peixe, mas pra gente conseguir comprar farinha, pra gente sair catando filha de palmito no mato. Bem disso. Esse durou uns 4 anos, 5 anos. Então depois que a gente ganhou o sindicato, a gente partiu para uma associação que tivesse poder para a gente requerer projetos. Meu pai cortava seringueira, e minha mãe fazia louça. Como a gente passa hoje, naquele tempo a gente não passava, né? Fome nós não passava porque minha mãe era batalhadora. A gente não dizia que almoçava e jantava todo dia, mas tinha dia que tinha para almoçar e jantar, né? Muitas e muitas vezes, quando nós começamos a reunir aí com o Mané Luiz, o Roberto Pina, na conquista do açaí, do plantio do açaí no município de Garapé-Miri, quando acabou a cana, eu participava, mas minhas crianças eram pequenas e eu não podia participar de todo o movimento, né? Eu lembro que teve essa reunião, né? Exatamente, tanto essa reunião como outras, mas eu fazia aqui no Mamangá, nós ia lá no Furo do Seco, fora, aqui no Costa, nós ia no Santo Antônio, e sempre discutindo essa forma, como nós vamos fazer para sair da miséria. Como é que nós vamos fazer para que a classe trabalhadora seja reconhecida como cidadão? Quando é que nós vamos ter as nossas crianças na sala de aula? Quando é que nós vamos ter nossos jovens numa universidade? Isso era a nossa discussão naquela época. E graças a Deus, em todos os setores que nós reunimos, nós trouxemos essa proposta e essa proposta está dando certo até hoje. Graças a Deus. E aí o Projeto Mutirão veio, tá? E começou a conscientizar o povo que tinha que investir no açaí, que era a solução, plantar açaí. Aí o povo foi mudando a memória e começou a investir no açaí. Por que o nome Mutirão? Porque desde o nosso início foi mutirão. Ninguém ganhava nada, ninguém pagava nada, todo mundo trabalhava no mutirão. Então depois disso, me lembro que foi o mandador, foi o nosso líder sindical na época. O sindicato não tem tanto poder para correr em cima de um recurso para a gente poder, sabe, ir no banco, né, conseguir um recurso para a gente começar a dar os primeiros passos, começar a embolsar da gente. Eu me lembro que através do mutirão, foi em 93, a gente conseguiu o primeiro projeto. Antigamente a gente só produziu açaí para o nosso alimento, né? Mas depois a gente
conseguiu mais, teve mais um trato pelo terreno, para limpar, para fazer a limpeza do açaizá, para que a colheita aumentasse. Aí já deu para vender, né? E a gente começou a vender, graças a Deus. Aí melhorou, porque a gente, de qualquer maneira, continua ainda melhorando ainda mais ainda, né? Todo mundo plantando açaí e produzindo açaí. Aí para fora, o pessoal não consumia açaí, nem gostava, nem conhecia. Isso foi através do projeto Mutirão que o açaí chegou até dos Estados Unidos. Através do Mutirão e aquela parceria Mutirão e Sindicato, nós conseguimos também um projeto bancário para fazer um projetinho. E aqueles que já tinham a sua área, como nós aqui já tínhamos, fazer o custeio. E quem não tinha, queria pedaço de terra e começar tudo de novo. E aí nós começamos a vender açaí e nós começamos a produzir. Hoje, eu tenho para falar para vocês uma coisa. Se nós for comparar aquela situação 1980, 1970, com a situação que nós temos hoje, tem que tomar remédio para controlar a pressão, porque a diferença é enorme. Foi batido o martelo que nós tinha que ocupar um lugar que ninguém tinha na época. E só o lugar que a gente vai ocupar é o lugar do nosso patrão que deixou, não ninguém lá, não tem nada lá, a gente vai para lá. Que era o dono desse terreno que tinha uma área lá que estava desocupada lá, nós fomos para lá, sabe? Aí ocupamos, fizemos o que tinha que fazer. Aqui foi aprovado, que a gente, sabe, conseguiu comprar, que a gente largou lá. Em 88, eu fui eleito delegado sindical aqui e fui credenciado para tomar conta de 2 delegacias, Mamangalzinho e Garapé Santana. E eu teve que ir para lá. Garapé Santana dava pena de se ver, a miséria que estava lá. Tinha terra, mas a terra era de um empresário chamado Sampaio, e que um bocado já tinha morrido, mas o nome deles era respeitado. Ninguém pode mexer por isto, porque eles ainda têm o filho, não sei o que. Eles vêm para cá e vão nos prender. Não, senhor. Nós vamos ocupar a terra e vamos trabalhar. E assim nós fizemos. Olha, Garapé Santana, não precisa nem te falar como é que está a situação. Todo mundo trabalhando, todo mundo tem seu lote de terra e estão trabalhando. Eu me lembro bem a inauguração do mutirão e eu já estava participando da inauguração do mutirão. Inclusive, eu e a comadre Maria do Conceição, foi muito bonita a luta do mutirão. Participei muito mesmo, muito. Mas assim, nas pressas, indo para lá e pensando nos meus filhos aqui, é por isso que muitas coisas não ficou no meu pensamento. Isso melhorou a vida de cada um, que antes disso era só miséria, dificuldade imensa. A gente lutava com uma grande dificuldade. A gente não tinha condições de sobreviver, de ter uma vida digna. E a gente era explorado por aquelas pessoas que dependiam de um certo recurso, de trabalhar por aquele saláriozinho que mal dava para boia. Me lembro que o Manuel hoje falava pra gente assim, com 20 anos, se tiver tudo, a batalhana tiver tudo esses prédios aí, tiver tudo coberto de batatarana, e cada trabalhador estiver bem no seu lote, o mutirão deu certo. E ele falava bem isso, sabe? Cada reunião que sempre colocava essa história para nós. E eles olhavam o espelho do mutirão. Ah, o mutirão deu certo. Vamos criar aqui uma situação, uma associação para nós. E vários setores foram criados. Mas o espelho foi o mutirão. Foi através da Associação Mutirão. E através da Associação Mutirão veio através de uma organização de trabalhadores. Não tem outra alternativa. Então, essa é a realidade, um pouco da realidade da nossa história. Se não fosse o nosso movimento sindical, não fosse mutirão, não fosse essas nossas organizações, tinha gente que se queixava, que o culpado do açaí está em grande expansão era nós, do mutirão, que incentivava o pessoal, entendeu? A plantar, cultivar o açaí. Hoje em dia, graças a Deus, todas as pessoas que têm a sua área de terra, que têm o seu plantio de açaí, ele tem uma vida digna, uma vida controlada. Venha comigo conhecer Igarapé Livre, a capital mundial do açaí. Venha comigo conhecer Igarapé Livre, a capital mundial do açaí. Na Vila Maiuatá tem açaí, no Caji Número também tem açaí. A senhora gosta de açaí? E adoro. Açaí é bom por quê? Camarão e Mapará, ainda mais quando está quente. Minha mulher, se não tiver açaí, não tem comida para ela. Pode acabar com a comida que ela não come, só se tiver açaí.
É bom com camarão, com uma pará assada, charque, mingau de manhã, tudo. É só saborear com a cuia. 40 anos atrás, o nosso município de Gramiri viveu um momento muito difícil. E nós, participando da comunidade eclesial de base, sentimos necessidade de discutir a vida do nosso povo. Nosso povo sempre viveu de açaí e não come sem açaí e não tinha nem açaí para beber. Tinha acabado nossos açaizais nativos. Nós precisávamos buscar uma alternativa econômica. Houve o êxodo rural, muita gente foi embora, mas os que ficaram sentiram necessidade de se organizar. E graças a Deus que a gente, rezando, orando, conseguimos buscar inspiração para que a gente pudesse estar buscando uma alternativa. Foi quando nós decidimos criar um grupo e nós vamos discutir a questão do açaí e organizar a oposição sindical para ganhar o sindicato para cumprir esse papel. E daí saímos. Então, entre as dificuldades que nós entramos, havia uma necessidade de fazer uma espécie de reforma agrária. Por quê? Porque as terras eram dos donos de engenhos que tinham falidos. E aí a gente precisava cada vez mais estar buscando alternativa. Foi daí que a gente conseguiu definir a estratégia e criamos o Projeto Mutirão. Com o Projeto Mutirão, nós apostamos no açaí, com muita dificuldade, conflito de terra, busca de financiamento, mas principalmente conflitos internos, que às vezes a gente não tinha muita segurança do rumo que ia. Mas acertamos no açaí, acertamos na estratégia. Hoje, eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história. Quero dizer a todos vocês, eu estou hoje pela terceira vez ajudando o nosso município. Mas a minha história de vida começou nessa uma reconstruindo a zona rural. Depois nós fomos para a cidade para ajudar a reconstruir também a cidade. Então, por isso, eu estou aqui muito feliz de falar nos 40 anos de história da luta pelo açaí, saindo da falência dos engenhos, da madeira, de olarias, etc., e chegando à capital mundial do açaí. Gente, não é tão por acaso que eu digo que é viva a nossa história, porque essa história nos trouxe da miséria, do meio das capoeiras, para o topo do mundo e nos colocou também no poder do município. Então, por isso, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer aos companheiros, agradecer e dizer que esses 40 anos tem muito o que celebrar. Mas nem por isso acaba por aí a história. Nós vamos dar novos passos. E estamos buscando parceiros, queremos chamar toda a sociedade e estamos junto com a UFPA para buscar novas alternativas na fiscalização da produção. Se Deus quiser, um outro momento vamos construir. Se naquela época a gente estava na miséria, nós construímos toda essa história, daqui em diante nós temos condição de construir muito mais passos importantes e transformar a Igarapé-Miri cada vez mais se consolidando, não só produzindo açaí, mas produzindo várias alternativas a partir do açaí. Viva a capital mundial do açaí, viva a nossa história.